Fala pessoal, hoje nós vamos tratar do assunto plantas alimentícias não convencionais, PANCs, e as hortaliças não convencionais. Esse assunto ele está dividido em 5 partes. Nesta primeira parte, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que são plantas alimentícias não convencionais. Vamos ver se existem hortaliças não convencionais. E por fim, nós vamos responder a pergunta: o que são hortaliças não convencionais? Então vamos lá. O que são plantas alimentícias não convencionais? Plantas alimentícias não convencionais, elas são espécies que possuem uma ou mais partes que podem ser utilizadas na alimentação humana e que ainda não receberam a devida atenção por parte da comunidade técnico-científica e da sociedade como um todo, acarretando em seu desuso ou consumo localizado. Então, são plantas que estão disponíveis na natureza que poderiam perfeitamente ser utilizadas para a alimentação das pessoas, mas que por falta muitas vezes de conhecimento, falta de estudo, falta de desenvolvimento de pesquisas, muitas vezes, elas são deixadas de lado. É importante que se diga que muitas dessas plantas são nutricionalmente bem mais ricas em termos nutricionais do que essas hortaliças tradicionais que nós consumimos. Por exemplo, alface, cenoura, beterraba e por aí vai. Então, algumas dessas plantas alimentícias não convencionais possuem propriedades medicinais extremamente importantes que poderiam contribuir muito para o bem-estar das pessoas e para a questão de segurança alimentar. Aqui, como exemplo, nós temos a uva japonesa, a Rovenia dulcis e a caramuela, Dioscorea bulbifera, que são utilizadas pontualmente em algumas regiões do Brasil para alimentação. Esse rapaz aqui, na verdade não é um rapaz, já é um senhor, o professor Valdemir Knupp, ele é o professor fundador e curador do Herbário do Campus Manaus, Zona Leste. Ele é o principal estudioso hoje no Brasil sobre as plantas alimentícias não convencionais. Ele lançou um manual de identificação dessas plantas, um livro extremamente interessante. Eu tenho o exemplar do livro do professor Knupp, e para quem se interessa pela área, eu acho muito interessante adquirir esse manual. Ele é muito rico, possui muitas fotos, possui várias informações, inclusive até receitas a respeito de como preparar essas hortaliças, essas plantas alimentícias não convencionais. E eu sugiro, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a comprar o livro do professor Knupp. Numa das partes desse assunto, eu vou mostrar a imagem do livro para vocês. Bom, segundo o professor Knupp, a grosso modo, as PANCs abrangem todas as espécies que demandam explicação, do tipo falar nome científico e mostrar imagens da planta. Ou seja, não fazem parte da alimentação do dia a dia da maior parte da população e raramente estão disponíveis em mercados, feiras e especialmente em supermercados. E aí, a pergunta que se faz aqui, existem hortaliças não convencionais? Sim, fazem parte do maior grupo de PANCs, das plantas alimentícias não convencionais. Então aqui alguns exemplos, O almeirão de árvore, que é a Cichorium intybus, é uma Asteraceae. Tem a araruta, muito famosa, principalmente em Minas Gerais, que é a Maranta arundinacea, é uma amarantácea. A azedinha, a Rumex acetosa, é uma Polygonácea. Tem a Beldroega, que é a Portulaca oleracea, uma Portulacácea. E o que são as hortaliças não convencionais? Então, as hortaliças não convencionais são aquelas presentes em determinadas localidades ou regiões e que exercem uma grande influência na alimentação de populações tradicionais. Então, elas compõem pratos típicos regionais
são importantes na expressão cultural também dessas populações. Então vejam, de modo geral, essas hortaliças não convencionais, em algum momento elas foram largamente consumidas pela população. E por mudanças no comportamento alimentar, elas passaram a ter expressões econômica e social reduzidas. Aos poucos elas foram perdendo espaço e mercado para essas outras hortaliças que hoje nós consumimos tradicionalmente, né? Então, diante disso, o resgate e a valorização dessas hortaliças na alimentação representam ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, social e nutricional. Então, o trabalho de resgate dessas hortaliças tradicionais é fundamental para que se evite o processo de extinção que hoje é verificado para algumas dessas plantas. Então, lembrando que quando uma planta desta some, também vai sumir parte da tradição, da cultura e herança dos pais e avós, né? Às vezes até de toda uma localidade. Bom, pessoal, aqui nós chegamos ao final da primeira parte, né, desse assunto que é extremamente interessante. E ele é fonte, e pode ser fonte para o desenvolvimento de diversas pesquisas científicas aí, visando a questão de segurança alimentar. Se você tiver com tempo, já clica aí na parte 2 e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto.